Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Almeida, nós vamos lá mais uma correção de exercícios, módulo 3, nosso tempo T2 aqui. Correção das atividades das páginas 174 e 176 sobre equações do segundo grau com uma incógnita. Ok? Então, exercício número 1 da página 174, uma quadra de basquete tem área igual a 420 metros quadrados. Escreva a equação do segundo grau que pode ser utilizada para determinar o comprimento e a largura da quadra de acordo com a figura apresentada abaixo. Então, nós temos aqui a figura da quadra, a largura x e o comprimento x mais 13. Então, nós vemos aqui que uma forma de nós obtermos a área, da quadra retangular é multiplicar o comprimento, que é a x mais 13, pela largura. Então, fazendo essa multiplicação, aqui nós vamos aplicar a propriedade distributiva da multiplicação em relação à adição. Então, x vezes x, x ao quadrado. X vezes 13, mais 13x. Igualando a 420, que é a área, que ele deu. Nós podemos escrever esta equação na forma de uma equação do segundo grau, que é o que ele pediu para a gente representar. Então, aqui está a equação que representa a área desta quadra, de esportes aí. Ok? Questão número 2, ele pede: identifique as equações do segundo grau. Nós vemos a definição, que a equação do segundo grau ela é ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. A única coisa que ele pede aqui, a da definição, é que o a seja diferente de zero. O a é o coeficiente do x ao quadrado. Veja aqui que aqui nós não temos um x ao quadrado. Então, o nosso a vai ser zero. O coeficiente do x é 6 e o coeficiente independente aqui é 5. Então, nós temos aqui uma equação que não é do segundo grau. Essa equação é do primeiro grau. Na letra B, nós temos aqui o x ao quadrado, nós temos o x e o termo independente. Então, nós temos uma equaçãozinha aqui completa. O coeficiente do x é 1, do x ao quadrado é 1, o coeficiente do x é menos 6 e o coeficiente dependente é o 9. Então, aqui é uma equação do segundo grau. Aqui nós temos uma equação na incógnita x, na incógnita y, E nós temos uma equação elevada ao quadrado, uma incógnita elevada ao quadrado. O coeficiente vai ser 1 do y ao quadrado, coeficiente do y menos 4 e o termo independente é zero porque não tem. Certo? Mas mesmo assim é uma equação do segundo grau. É incompleta, mas é do segundo grau. Letra D. Nós temos aqui os termos x ao quadrado, x e o termo independente. Agora, nota aqui que o coeficiente do x ao quadrado é o zero. Zero multiplicado por qualquer coisa dá zero. Então, esse termo aqui vai sumir. Então, deixa de ser uma equação do segundo grau. Por quê? Porque o coeficiente A é igual a zero. E na definição lá, o A tem que ser diferente de zero. Então, aqui não é uma equação do segundo grau. Na letra E, nós temos uma equação na variável y. Nós temos a variável y elevado ao quadrado. Nota que ela não está escrita na forma sequencial correta que a gente utiliza. Mas vamos identificar mesmo assim. Coeficiente do y ao quadrado é quem? É menos 1. Tá ok? Nós olharmos direitinho aqui, é o 1, 1 e pega com o sinalzinho menos 1. O b é o coeficiente do y, que não tem, então é zero. E o c é o termo independente, que é 9. Então, aqui é uma equação do segundo grau incompleta. Tranquilo? E a última aqui, nós temos uma expressão elevada ao quadrado. Para a gente verificar se ela é ou não do segundo grau, a melhor coisa que tem é escrevê-la na forma reduzida, E aí a gente chama um apêndicezinho aqui do lado, 2e menos 3 elevado ao quadrado. É a mesma coisa que escrever 2e menos 3 vezes 2e menos 3, certo? E aqui, se nós aplicarmos a propriedadezinha lá, da distributiva, 2e, Vamos pegar aqui, deixa eu voltar. Opa, voltando aqui. Se eu pegar aqui, vamos pegar a canetinha aqui. Se nós pegarmos aqui, 2e vezes 2e, nós vamos ter 4z ao quadrado. 2e vezes menos 3 dá menos 6e. Menos 3 vezes 2e dá menos 6e. Então, menos 6e do primeiro com menos 6e do segundo vai dar menos 12z. E menos 3 vezes menos 3 vai dar mais 9. Então, nós vamos ver que nós temos uma equação, certo? Do segundo grau,
que o coeficiente A é 4, o B é menos 12 e o C é 9. E aí nós vamos ter a equação do segundo grau completa. Tranquilo? Vamos lá para a questão número 3. Considerando aqui, considerando ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, com a diferente de zero, determine os coeficientes das equações. Então, na primeira, nós temos o coeficiente x ao quadrado, que é menos 3. Então, o a é menos 3, o b é 6 e o c, que não tem, é 0. Letra B, o coeficiente do x ao quadrado é 3, então o a é 3, certo? O b é o coeficiente do x que não tem, então vai ser 0. E o c, menos 12, está aqui. Letra C, está fora de ordem, tá vendo? Mesmo assim, a gente pode fazer. O coeficiente do x ao quadrado, quando não aparece, é porque tem o 1. Então, vai ser 1. O coeficiente b, que é o do x, ó, menos 10. E o c, o termo independente, tá? Tem que notar aí só a ordem aí, não pode interferir, não. Coeficiente do x ao quadrado, k mais 1. Então, coloco k mais 1. Coeficiente do x, menos 2k. E o c é o 0. Tranquilo? Sempre aí colocando na ordem. Agora ele quer que na questão 4, ele quer que a gente escreva a equação dessa forma reduzida, tá ok? E ele nos dá os coeficientes. Então o coeficiente A é o do x ao quadrado, vai ser 5. Então 5x ao quadrado. O B é menos 1, então menos 1x. A gente não escreve 1, né? Menos x. E o C é 0, não escreve, igual a 0, tá aí a equação do segundo grau incompleta. B, ele deu A 4, então 4x ao quadrado. O B é 0, é o coeficiente do x, 0 vezes x, 0. Então, não escreve. E o C, menos 9, está aqui. Então, a equação incompleta. A C, nós temos o A igual a 0,2, então nós vamos ter 0,2x. Né? O B igual a 1, então 1 mais x. E o C, 0,5, mais 0,5. Né? Terminando aí, nós vamos ter a questão número 5. Um quadrado com lado de medida x, tem área igual a 625 metros quadrados. Escreva a equação do segundo grau para determinar o valor de x. Então, nós temos um quadrado de lados x e x, lados iguais. Né? Se nós multiplicarmos, né, lado vezes lado, nós vamos ter a área, que é 625 metros quadrados. X vezes x é x ao quadrado. Ele quer que a gente só represente, ó, passa o 625 para o primeiro membro, igual a 0, e nós temos a equação que representa a área desse quadrado. Tranquilo? Questão 6. Classifique as equações do segundo grau em completa ou incompleta. Nota que essa aqui nós temos o quê? Apenas dois termos, ó, o termo em x ao quadrado e o termo em x. O termo independente não aparece. Então, nós vamos ter o a igual a 3, o b igual a 5 e o c igual a 0. Ela é uma equação incompleta. Um dos coeficientes for 0, certo? Então, vai ser incompleta. Só não pode ser 0, o A. Então, vamos lá. Aqui nós temos também dois termos, certo? Então, já sei que ela é incompleta. Vamos identificar. O A é menos 3, o B é 0, que é o termo em x, que não tem, e o independente é 9. Então, ela é incompleta. Certinho? E aí, nós vamos aqui para essa aqui, ó, para a letra C, x ao quadrado mais 7x mais 12, nota que ela tem três termos. Né? O coeficiente do A é 1, o coeficiente B é 7, que é o do x, e o termo independente 12. Então, ela é completa, né, pessoal? Essa aqui já dá para ver de, 6x ao quadrado igual a 0. Ela só tem o termo em x ao quadrado. Então, o A é 6, o B é 0 e o C é 0. Ela também é incompleta. E a última aqui, a letra E, nós vamos ter uma equação x ao quadrado menos 3 raiz de 2x mais 4 igual a 0. O A igual a 1, coeficiente. O B é esse todo, o coeficiente do x, que é menos 3 raiz de 2. E o C é o 4. Ela é uma equação completa também. Tranquilo? Para a página 176, ele quer que a gente determine aí, ó, as raízes da equação menos 2x ao quadrado mais 8 igual a 0. Bom, nós sabemos que a equação do segundo grau, ela tem duas raízes. Então, ele deu esses números aqui para a gente testar quais são as raízes. Nós sabemos que nós só temos duas raízes. Então, dentre esses números, apenas 2 vai satisfazer, a
a equação. O que é a raiz? A raiz é o valor que torna a sentença verdadeira. Então vamos testar aqui. Vamos começar pelo menos 4. Substituindo o x por menos 4, nós vamos ter menos 2 vezes menos 4 ao quadrado mais o 8 igual a 0. Certo? Escreve da mesma forma lá, só substitui o valor de x por 4. Menos 4. Então, menos 4 ao quadrado, nós vamos ter menos 2 vezes 16. O menos 4 ao quadrado é 16. Daí repete, mais 8 igual a 0. Menos 2 vezes 16 dá menos 32. Mais 8 igual a 0. Então, menos 32 mais 8, menos 24. Menos 24 é igual a 0? Falso, né? Então, a gente conclui o quê? Que o menos 4 não é raiz. Vamos testar o menos 2. Menos 2 vezes menos 2 elevado ao quadrado mais 8 igual a 0. O menos 2 elevado ao quadrado vai ser 4. Então, menos 2 vezes 4, nós vamos ter menos 8. Mais 8, 0 igual a 0. Sentença é verdadeira, certo? Isso é verdadeiro. Então, a gente conclui que o menos 2 é uma raiz dessa equação. Vamos testar outra. Menos 1. Menos 1 elevado ao quadrado vai dar 1. Então, menos 2 vezes 1 mais 8 igual a 0. Menos 2 mais 8 vai dar 6. 6 igual a 0? Falso. Então, a gente conclui que o menos 1 não é raiz. O 0. Testando o 0. 2 vezes 0 elevado ao quadrado, mais 8 igual a 0. 0 elevado ao quadrado é 0. Menos 2 vezes 0 também dá 0. Então, vai sobrar 8 igual a 0. Falso também. Então, o 0 não é raiz. Vamos testar o outro. Número 1. Menos 2 vezes 1 elevado ao quadrado, mais 8 igual a 0. 1 elevado ao quadrado é 1. Menos 2 vezes 1, menos 2. Menos 2 mais 8, 6. 6 igual a 0? Falso também. Então, o 1 não é raiz. Vamos testar o 2. Menos 2 vezes 2 elevado ao quadrado mais 8 igual a 0. 2 elevado ao quadrado, nós vamos ter 4. Então, menos 2 vezes 4, menos 8. Mais 8... Menos 8 mais 8, 0. 0 igual a 0. Opa, sentença verdadeira. Então, a gente conclui que o 2 aqui é a outra raiz. Ora, se eu já achei as duas raízes, então eu já sei que elas são as duas raízes, então o 4 não vai ser raiz. Mas vamos testar lá. Menos 2, 4 ao quadrado, dá 16. Então, vai dar menos 2 vezes 16, mais 8. Menos 2 vezes 16, menos 32. Mais 8... menos 24 igual a 0. A sentença está falsa, né, pessoal? Então, nós temos aqui as únicas duas raízes da equação, menos 2 e 2. Tranquilo? E vamos aqui para essa. Em 3k sobre 2 vezes x ao quadrado, menos 5 sobre 2 igual a 0, com k diferente de 0, qual é o valor de k para que menos meio seja a raiz da equação? Certo? Então, ele está falando que menos meio é raiz. Então, nós vamos substituir o menos meio, não é no lugar do k. O menos meio é no lugar do x. A raiz sempre é o valor de x, que nós substituímos, e torna verdadeira a sentença. Então, vamos pegar a equação e vamos substituir. No lugar do x, nós vamos colocar menos meio. Então, menos meio elevado ao quadrado. Ora, nós sabemos que, escrevemos aqui, repetimos essa sentença, e vamos resolver o parêntese aqui, menos meio elevado ao quadrado, todo número negativo elevado a expoente par fica positivo. 1 elevado ao quadrado, 1. 2 elevado ao quadrado, 4. Então, nós vamos ter essa multiplicação. Multiplicando isso aqui, 3k vezes 1, 3k. 2 vezes 4, 8. Então, vai dar 3k sobre 8, menos 5 sobre 2, igual a 0. Nota aqui que nós temos duas, Nós temos duas frações para subtrair. Como é que a gente subtrai frações? Tem que ter o mesmo denominador. Os denominadores têm que ser iguais. Então, nós vamos tirar o mínimo múltiplo comum, e vamos chamar aqui 0 sobre 1, que dá 0. Vamos tirar o mínimo de todo mundo, que aí a gente cancela os denominadores. Então, vamos lá. O mínimo múltiplo comum é 8. Entre 8, 2 e 1 é 8. Então, vamos lá. 8 dividido por 8 dá 1 vezes 3k, dá 3k. 8 dividido por 2 dá 4. 4 vezes 5, 20, E 8 dividido por 1 dá 8, vezes 0, 0. Então, aqui a gente pode cancelar os denominadores, certo?
E nós vamos ter agora 3k menos 20 igual a zero. Isolando lá, eu passo o menos 20 para o segundo membro, 3k igual a 20, k igual a 20 terços. E aí a gente acha o valor de k, certo? Para que menos meio seja a raiz dessa equação. O menos meio só vai ser raiz se o k valer 20 sobre 3. Tá ok, pessoal? E assim nós finalizamos a primeira parte da correção dos exercícios. Até a próxima.